O Senhor é alto sobre toda a terra e exaltado sobre o trono dos céus. E o Senhor é alto sobre toda a terra e exaltado sobre o trono dos céus. O Senhor e o Senhor é alto sobre toda a terra e exaltado sobre o trono dos céus. E o Senhor é alto sobre toda a terra e exaltado sobre o trono dos céus. Declaramos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos. Ó Senhor, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos.
aqui
abençoado essa casa, aquele que não trouxe também é abençoado. Mas, Pai, neste momento também, nós queremos olhar para dentro de nós e entregar a Ti o nosso coração. Nós queremos entregar a Ti o nosso coração. Nós queremos entregar a Ti a nossa timidez. Nós queremos entregar a Ti as nossas dúvidas. Nós queremos entregar a Ti os sintomas mentirosos de enfermidade que Satanás tem tentado colocar sobre os nossos corpos. Nós queremos entregar a Ti o cansaço e a fadiga. Nós queremos entregar a Ti os pensamentos contrários à Tua palavra. Nós queremos entregar a Ti o sentimento de falta, Senhor, de capacidade de nos achegarmos a Ti. Nós queremos entregar a Ti os pensamentos de condenação. Nós queremos entregar a Ti a nossa falta de fé. Nós queremos entregar a Ti, Senhor, as misérias do nosso coração. Nós queremos nos entregar a Ti por completo, por inteiro. Come on, Jesus. E nós pedimos, Espírito Santo,
igreja. A paz do Senhor. Amém. Pegue aí na mão do irmão, da irmã que está do seu lado. Use da sua fé neste momento e faça um clamor pelo seu irmão, pela sua irmã. Você não sabe de que maneira entrou essa pessoa hoje aqui nesse lugar. Talvez ela nem comentou contigo, mas ela precisa do teu clamor, da tua oração nesse momento. Que você possa clamar agora por essa vida. Se talvez você esteja do lado do seu cônjuge, talvez ele não compartilhou, ou ela não compartilhou contigo as suas aflições do seu coração, a sua guerra. Talvez esteja segurando na mão do seu filho, o clamor de um pai, de uma mãe para a vida de um filho, tem poder para destronar o inferno. Segure com autoridade, clame ao céu neste momento. A palavra diz que nós devemos manifestar o céu na terra. Manifeste o céu na terra. Manifeste o céu na terra. Você vai ver com glória.
motivação ela se torna correta. E sair da nossa casa e chegar num lugar de adoração ao Senhor. Um lugar de adoração a Ele. Tudo que precisamos é nos posicionar e reconhecer que Deus é Pai. Aleluia, aleluia. Louvado e agradecido o nome do Senhor. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia. Podemos aceitar em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Aleluia. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Vamos ler o 1 e o 2. Amém? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformei com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Feche seus olhos. Eu não sei de que maneira você saiu da sua casa nessa noite, ou que você falou com Deus. Talvez você teve um tempo com o Senhor, mas talvez um dia passou e você não teve um tempo com Ele. E eu não sei o que você quer da parte do Senhor. Ou talvez você veio ao culto pelo hábito de vir ao culto, mas o Pai está em casa. Eu não quero fugir daquilo que o Senhor ministrou no meu coração. Pai, em nome de Jesus, com temor diante da Tua presença, Senhor, eu me coloco como ferramenta, instrumento em Tuas mãos. Não somente para a vida dos meus irmãos, mas para mim mesma, Pai, como o Senhor tem me confrontado na palavra e me alinhado, Senhor, meu Deus, conforme a Sua vontade. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós sabemos que o Senhor tem total liberdade neste lugar, nessa noite. E faça conforme o Teu querer, a Tua vontade. Porque eu não estou aqui para fazer para o Senhor, eu estou aqui para fazer com o Senhor. Porque nada posso fazer, Pai, eu não tenho acesso ao coração dos meus irmãos. Mas o Teu Espírito Santo vai em lugares minuciosos do coração da vida deles. E pode mudar a história,
viver, Senhor, trazer um novo entendimento, para que não se conformeis, Senhor, meu Deus, com a vida, muitas vezes que está levando. Mas nós clamamos neste momento, envia exército anjo neste lugar, Pai, acampa os teus anjos na porta, guarda tudo que leva o nome, sobrenome dos teus filhos nesta noite, que eles sejam acessíveis, Senhor, naquilo que o Senhor quer ministrar a cada coração, dentro daquilo que é a sua vontade, Pai, pelo poder do teu nome, em nome de Jesus, amém. Quando o pastor David ele me deu essa responsabilidade, confesso a vocês que tremi na base, porque para mim é com grande responsabilidade falar da grandeza de Deus, porque eu vou ter que prestar conta disso diante do Senhor. E ai de mim, se eu colocar uma vírgula, eu acrescentar uma vírgula naquilo que Ele não tem. E eu comecei a buscar dentro de mim aquilo que o Espírito Santo queria ministrar com a igreja, porque o Senhor sabia cada um que está aqui nesta noite. E eu preparei até 2 mensagens, só que o Espírito Santo de Deus me leva a ministrar sobre paternidade nesta noite. Porque muitas vezes nós falamos de Deus como Pai, mas o nosso relacionamento com Ele é meio distante. Até nos relacionamos muitas vezes, oramos, mas a nossa oração ela não tem uma vida sequente de oração. Nós oscilamos na nossa vida com Deus como Pai. Até falamos dele como Pai, mas vimos Deus muitas vezes tão distante. E tem pessoas que não conseguem nem se relacionar com Ele como Pai, porque não teve um como referência. E muitas vezes a gente entra na igreja, queremos Jesus ardentemente, mas não conseguimos romper de um relacionamento. Aí vamos buscar no pastor essa figura como Pai. E achamos que o pastor ele tem que dar resposta para nós como um Pai, porque nós não conseguimos nos relacionar com Deus como Pai. Mas muitas vezes a gente já deve congregando e servindo em todos os lugares e servimos ao Pai, mas não servimos como Ele. E muitos de nós se frustrou com outros ministérios na paternidade porque nos ferimos e adentramos uma igreja e queremos lá servir a Deus, mas não queremos romper verdadeiramente em servir com Ele, porque estamos feridos. Mas nós sabemos que tudo na nossa vida é um posicionamento. Quando nós conhecemos a Cristo e aceitamos Ele, entendemos e chegamos a um lugar de arrependimento, reconhecendo o sacrifício da cruz, sabendo que Jesus Ele morreu a minha morte, levou o meu pecado sobre Ele, foi a cruz Calvário para que eu fosse livre, e me deu a graça e o livre-arbítrio que muitos de nós achamos que temos, mas já que entregamos a vida, não temos nem a vida, vivemos uma vida que é dele, porque nós já entregamos para Ele. E Ele nos deu um livre-arbítrio, só que eu escolhi a devolver a Ele, porque o meu livre-arbítrio é servir a Ele, então eu não tenho nada. Em termos humano, terreno, porque tudo que eu tenho é Cristo. Mas Jesus Ele disse lá, vamos abrir a Bíblia lá em João 14.
Se vós me conheceis a mim, também conhecereis o meu Pai, que desde agora conheceis e tendes visto. Aí disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. É o que nos basta. E disse Jesus: estou tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai. Não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? E a palavra que vos digo, não digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é o que faz as obras. Credes que eu estou no Pai e que o Pai em mim? Credes-me, ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade, vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E fará maior que essa, porque eu vou para o Pai. E tudo quanto pedirem em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado. Então tudo que pedimos ao Jesus, Ele disse que Ele faria para que o Pai fosse glorificado. E se nós não tivermos relacionamento com o Pai, muita gente queremos um relacionamento com Cristo, com Jesus, porque reconhecemos até o sacrifício. Nós não reconhecemos Deus como Pai, porque nós temos dificuldade com o nosso relacionamento com o nosso Pai terreno. E nós precisamos romper isso para ter um relacionamento saudável com o nosso Pai celestial. E nós precisamos cuidar, tratar com o nosso Pai terreno, com o nosso Pai biológico, até para quando nós fecharmos os olhos e falar com Ele, chamando Ele de Pai, a gente não veja Ele distante, porque o nosso Pai terreno foi distante. Para que nós não vejamos como um Pai abusador, porque o nosso Pai foi muitas vezes um homem violento dentro de casa. Foi um homem carrasco, foi um homem duro, foi um homem que só disse não. Nós precisamos olhar para Deus e ver que Ele é maior que o nosso Pai, só que eu preciso romper com meu Pai terreno. Essa figura que muita gente trabalhou tanto, que não cuidou emocionalmente de você. Ou talvez trocou a família por outra família e não se importou, ele simplesmente abandonou. Ou talvez você simplesmente nasceu e nunca teve referência de um pai, ele foi embora e te abandonou. E hoje você tem dificuldade de um relacionamento com Deus, como pai. Eu ia falar sobre posicionamento. Mas vamos ver o que o Espírito Santo de Deus fala e adentra dentro desse posicionamento. Volto eu novamente para o filho pródigo. Quem já ouviu falar do filho pródigo aqui? 500 mil vezes, não é? E de várias maneiras. Ainda no seminário, sábado passado aqui, ainda falei do filho pródigo, que ele pegou a sua parte da herança, pediu ao pai, e o pai, com todo o seu coração, repartiu a parte da herança de uns dias, ele pegou e foi embora. Mas em casa ficou um filho do qual precisava da atenção do pai. O filho mais novo sendo ousado e disse: pai, olha para mim, que o senhor está morto, me dá a tua parte da herança, que eu já estou adulto, já cresci e sei muito bem me virar, eu vou viver a vida. Mas o que ficou em casa, que era mais velho, ele ficou ali, na casa do pai, servindo o pai, cuidando dos galos, cuidando dos cabritos, obedecendo ordem. Não teve a mesma ousadia que aquele que pegou a parte da herança e foi embora. Desperdiçou tudo, mas ficou ali, servindo ao pai. Gente, o pai não te chamou para me servir, ele te chamou para você fazer como ele, não para ele. Ele não me chamou para fazer para ele, ele não me chamou para ganhar
Mas o pai esperava todos os dias o filho que foi embora. Mas o filho que estava dentro da casa do pai servindo nunca sentou à mesa com ele. Nunca pediu, pai, eu preciso do tempo contigo. Eu quero me relacionar contigo. Eu quero ter comunhão contigo. Nem para dizer, pai, olha o mano foi embora, mas vamos crer, pai, que ele vai voltar. Deixa eu te dizer, deixa eu te perguntar, quanto tempo você está na casa servindo? Quanto tempo você está na presença de Deus? Quanto tempo faz que você vem aos cultos todos os domingos? E ainda não conhece teu pai? Ainda não sentou para ter um relacionamento de intimidade, de conhecer, de filho e de filha dele? Igreja, nós precisamos sair da oração, muitas vezes cotidiana, mas aquela coisa mecânica, aquela vida mecânica diante da presença do Pai. Nós precisamos entender que somos filhos, e os filhos precisam da manifestação da glória de Deus. É nós que vamos manifestar o céu na terra. É nós que vamos diante, junto com o Pai, manifestar a cura. Para isso eu preciso de intimidade com Ele, porque sem Ele não é capaz. Nós nos conformamos com esse tempo. Nós nos conformamos com a vida de cristão. E a igreja voltar para casa. Pare e analisa o que está acontecendo diferente na sua vida. O que está acontecendo diferente? Porque eu tenho que viver uma novidade de vida. E para viver uma novidade de vida, eu preciso de um relacionamento de intimidade. Porque quanto mais intimidade eu tenho com Ele, mais eu quero estar com Ele. Mas eu quero orar. Mas eu quero ler a palavra. Mas eu quero estar com a comunhão com a igreja. Mas nos movendo no Espírito, porque estamos com o Pai. E esse filho estava lá. E quando o filho mais novo ali, passado o tempo, ele reconheceu que só na casa do pai tinha as melhores comidas. Que até os servos, que eram os servos comiam, estavam comendo melhor. Porque ele chegou no limite dos limites da vida dele. Não havia mais profundo, só a morte. Ele disse, olha, eu vou voltar para a casa do meu pai. E ele reconheceu que ele tinha um pai. Eu vou pedir perdão para o meu pai. Olha, pai, eu pequei contra ti. Pequei contra o céu. E ele voltou para a casa do pai. E o pai verdadeiramente vendo o arrependimento daquele filho. O que o pai fez? Olha, vamos fazer um banquete. Mata lá o cordeiro. Traz um anel que eu quero colocar no dedo. Mostra a aliança que eu tenho com ele. Traga sandálias novas, que é a preparação do Evangelho, novo caminho. Traga uma roupa nova, porque veste fala de salvação. Mas o filho que ficou servindo na casa do pai olhou tudo aquilo e achou injusto, porque ele estava servindo. E o pai nunca chamou ele para fazer um banquete com ele, ou dar um carneiro para que ele fizesse a festa com os amigos. Aí eu te pergunto,
Quanto tempo você está dentro da casa do Pai e ainda não teve encontro com Ele? Aí eu te pergunto e pergunto para mim mesmo: quanto tempo estamos dentro da casa do Pai servindo Ele? Ainda não temos um anel no dedo, ainda não temos um sapato novo, ainda não vestimos a veste de salvação, ainda não caminhamos um caminho de salvação verdadeiramente diante do Pai. Estamos servindo para chamar a atenção. Cadê o filho que precisa conhecer a voz do seu Pai e verdadeiramente vir para o lugar da casa do Pai, não simplesmente para servi-lo, mas para andar com Ele, para estar com Ele, para ver um lugar de intimidade e saber neste lugar que é na presença dEle. Igreja, se sacode, o Pai está voltando, Ele vem buscar a sua igreja, lavada e remida, e nós ainda nem provamos da glória dEle, de ser encharcado ao ponto de não conseguir ficar de pé. Queremos este lugar, mas chegamos aqui na casa do Pai e queremos só servir Ele. Não, é servir com Ele. Nós precisamos entender que não temos, não conseguimos e não podemos fazer nada, somente Ele pode fazer todas as coisas. Você está entendendo que o Pai está em casa? Como foi teu relacionamento com teu pai biológico? Você não teve um pai biológico? Teu pai te abandonou? Teu pai te trocou por excesso de serviço? Teu pai te trocou você por outra família? É dessa forma que você se relaciona com Deus, Pai? Um dia eu atendi, alguns anos atrás, um homem de grande posse. Ele tinha grande questionamento, mas ele só reconhecia Jesus, ele não reconhecia Deus como Pai. E não tem como, porque Jesus e Deus, Ele é um só, e o Espírito Santo. Não tem como eu querer só um, porque não são separáveis, são um. E eu preciso romper isso para ter um relacionamento total com Cristo e o Pai. Este homem saiu da sala decepcionado. A minha oração foi que Deus trouxesse para ele o entendimento para que ele reconhecesse Deus como Pai. Mas eu entendi que era por falta da paternidade biológica. A Bíblia fala que apresenta a figura paterna com grande responsabilidade, destacando o pai como um provedor, educador, exemplo moral. Pelo menos é para ser, né? Mas quantos que passaram necessidade porque o pai não conseguiu prover? Quanta falta do exemplo moral que o pai não conseguiu dar. A Escritura enfatiza o ensino com amor, paciência, reflexo do amor de Deus como Pai Celestial e o respeito mútuo entre gerações. A Bíblia utiliza a relação entre pai e filho para exemplificar o amor incondicional. A gente só consegue amar incondicionalmente quando a gente consegue ter um relacionamento com o Pai. É o Pai que dá destino.
É o Pai que dá direção. Talvez você não foi abandonado pelo seu pai, mas talvez você abandonou os seus filhos. E carrega essa culpa dentro de você. Salmo 103:3 diz: como o pai tem compaixão do seu filho, assim o Senhor tem compaixão dos que os temem. Porque temor é o princípio da sabedoria. E quando o pai chama atenção, às vezes só o olhar do pai já fala tudo. O pai diz fulano, a gente fica pianinho. Meu pai foi um homem de grande excelência, um homem alto, de 1,92 m. Só que foi um homem que trabalhou muito, muito, muito. Então bem pouco a gente via ele. A minha mãe construiu uma figura paterna. Teu pai não gosta de conversa na mesa. Vocês não fazem porque o teu pai não gosta. E ela foi construindo em nós o medo do pai. E nós começamos a ter medo do pai. Então nós sentávamos na mesa. E na realidade toda a reação ao contrário era da mãe, não era do pai. Aquilo que eu sempre digo, e muitas das vezes essa mãe rouba os filhos do pai. Aí na caminhada você começa a ver que os filhos vão se tornando adolescentes, adultos, jovem adulto, e vão vendo as debilidades que os filhos vão tendo por causa da falta da figura paterna, porque a mãe roubou, não transferiu para o pai. O pai representa Cristo e a mãe representa o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo aqui convence o homem do pecado e leva ele a Jesus. A mãe é aquela que ensina. Se eles escovar o dente, sentar na mesa, para mastigar os deveres, arrumar uma cama, a mãe é aquela que ensina. A provérbio ele fala do ensinamento. Não fuja do ensinamento, não despreze o ensinamento da sua mãe. E o pai representando Jesus, ele leva ao destino. O que Jesus veio fazer? Pegou o meu pecado, a minha morte, morreu por mim, para me levar ao Pai, a me levar ao céu, ao destino. Você já viu que numa casa, muita gente, os filhos seguem a profissão do pai? Meu pai trabalhava com peixe, todos os meus irmãos trabalham com peixe. Porque o pai deu destino a eles. E o pai é essa figura, e muitas vezes não é tão ministrado na igreja sobre uma paternidade, trazendo o biológico para você ter um entendimento como está o seu relacionamento com Deus. E muita gente não rompe. E as pessoas vão se fatigando, cansando, porque oro, e oro e não rompe, porque o seu relacionamento com o seu pai ainda não foi consertado. Deixa eu fazer um exemplo aqui, eu sempre faço, mas quero fazer de novo. Amém? Eu vou seguir o Espírito Santo. Não que eu não esteja seguindo. Amém? Vem cá, pastor Hamilton, pastor Sônia, pastor Lô. Vou seguir eles de exemplo hoje, só para que a gente possa entender o biológico do espiritual, porque às vezes a gente quer um pai espiritual e a gente vai no pastor e acha que o pastor vai dar resposta e não vai trazer um conserto daquilo que precisa com o nosso pai biológico, para que a gente rompa com o nosso pai celestial. Amém? Cadê? Quero um menino agora.
sempre eles, né? Cá, faz favor. Deixa eu explicar para a igreja. Casal, pai e mãe, certo? Esse casal tem um casal filho, certo? Ele representa Cristo para a vida dela, certo? Para casa. Ela representa o Espírito Santo. Homem, você está ouvindo aí a sua esposa? Ela representa o Espírito Santo. Sabe aquele radarzinho que diz assim, ó, não vai dar certo, não entra nessa? Então, o Espírito Santo sempre fala antes, né? Escuta. Mas eles têm um casal. Ele representa o pai, os dois, biológico e o pai eterno. Ele é o pai. O Espírito Santo vai pegar esses filhos e vai trazer para o pai. Com 3 anos de idade, você tem que começar a transferir os filhos para o pai. Ah, mãe, tal coisa, vamos pedir, pede para o teu pai. Mas o meu marido, irmão, é o sangue e fogo, ele nem ouve. O meu marido é a treva, ele nem dá bola. Você vai o quê? Você vai a ele e diz, amor, eu já falei, fulano quer tal coisa, mas eu conversei com ele e disse para ele vir conversar contigo. Marido não crente, certo? Conversei com ele e disse para ele vir conversar contigo. O que tu acha? Tal coisa? Então conta a história. Ah, então fulano vem conversar contigo. Os dois já conversaram, porque marido e mulher tem que falar a mesma língua. Se não falar a mesma língua, tem confusão. Aí esse pai que não é cristão vai ouvir a esposa e vai fazer, porque o que ela vai usar? Sabedoria. Uma mulher sábia, ela edifica a casa, e a mulher tola, ela destrói. Aquela que ela alimentar mais é o que vai dar vida, certo? Se ela se alimenta da palavra, da presença do Senhor, tem uma vida alinhada a Cristo, o que essa mulher faz? Para vestir o homem a Deus. Por quê? Com a sabedoria ela vai produzir os filhos a ele e ele vai dar destino aos filhos. Ah, mas o meu marido é um alcoólatra, querida. Não importa, não roube seus filhos do pai. Porque filho sem pai, ele não consegue ter um relacionamento com Deus de verdade. E muitas coisas na vida espiritual não rompem. Então precisa disso. Aí o que acontece? Aqui é uma família cristã. Aí o que o pai faz? O que a mãe faz? Lança o filho para o pai. Os filhos vão para o pai. O que esse pai faz? Trata essa menina como princesa. Minha menina, princesa. Não é? E trata como princesa. O que esse pai faz com esse menino? Trata ele como homem. Levanta, filho. Às vezes o pai fala assim, fala grosso. Não doeu, levanta que tu és homem. Vem cá com o pai. Fala mais firme que o pai, porque o homem fala firme. Mulher e homem são totalmente diferentes, para você que ainda não sabe. Por quê? Porque o homem fala mais grosso, porque ele é razão. A mulher é sentimental, ela é sentimento. Então ela se move mais no sentimento. E esse homem precisa prestar atenção nisso. Então o que essa mãe faz? Que o pai fala mais grosso? Pega esse menino e traz para baixo das asas dela. Porque ela está vendo que o pai é mais grosso com ele. Aí o que acontece aqui? Esse homem vai ficar, esse menino vai crescendo. Esta mulher vai o quê? Reclamando com o pai. Porque tu és grosso com ele mesmo? Porque tu és estúpido? Por que tu fala assim com o menino? Por que tu bateu dessa maneira? Aí esse menino vai ficando todo nervoso e vem se enfiar debaixo das asas da mãe. Aí o que essa mãe faz? Vai protegendo e vai reclamando. E eles vão se distanciando. Porque é uma reclamação. E esse pai com essa menina começa a dar destino. Quem que ela vai casar? Ela vai casar com um cara parecido com o pai. Então se o pai é alcoólatra, ela vai casar com um cara parecido com o pai. O
pai é drogado, toda tendência. Ela tem essa tendência. Mas se esse pai é um homem de Deus, vai dar esse destino. Mas se essa mulher for uma mulher de Deus, ela vai clamar dia e noite pela vida dele. Ela vai buscar, ela vai determinar, ela vai bater na cara de Satanás todo dia e dizer que ele é homem de Deus, até ele vai ter entendimento que ele precisa consertar a sua vida, porque ele não teve um pai que desse destino a ele. Todas as dores dentro do coração dele levam ele para a droga, para o vício do cigarro, para alcoolismo, para vida sexual fora de uma aliança de casamento. Por quê? Porque ele tem dores dentro dele. Então a fuga dele muitas vezes é para masturbação, para pornografia, muitas vezes é para ser um agiota, porque ele começa a criar outros deuses para ele. Porque você sabe que tudo aquilo que é excesso, ele esconde uma falta. Então, ele às vezes teve um acesso de proteção também. E quando ele se viu livre dessa autoproteção, ele fugiu e ele foi em busca de outras coisas que ele quis conhecer para satisfazer aquela falta que ele teve. Também. Aí aqui esse casamento, ele está começando a ter uma rachadura. E esse menino começa sendo roubado desse pai. Qual é a figura que ele vai ter? Essa mãe precisa voltar a trazer esse filho para o pai, para que o pai dê destino em lugares altos em Cristo. Mas muitas vezes essa mãe roubando esse filho do pai, o que ela faz? Esse menino cresce e a mãe faz tudo para ele. Ele só não tem relação sexual com a mãe. Aí ele começa a ser um galinha. Se todos entendem essa expressão. Ele começa a ter vários relacionamentos com mulheres fora, porque ele só não tem essa relação com a mãe. Está vendo como a família é corrompida? Como a paternidade é essencial dentro de uma casa? Homem, você entende o peso da responsabilidade que você tem? De assumir os seus filhos e a sua esposa? Eu acho isso um peso de responsabilidade muito grande. Quando o homem decide casar e assumir uma mulher, ele está assumindo uma família. Aí ele não sabe o destino, quem foi o pai dessa menina. E muitas vezes ele não sabe se mover dentro de um casamento para ajudar a sarar esse coração dessa mulher. E começa essa mulher a entrar em guerra com ele. Mas espiritualmente, em Cristo, ele representa Cristo para a vida dela. E ela representa o Espírito Santo para a vida dele. E para a vida dos filhos, ela representa o Espírito Santo. Agora ele representa o pai para a vida dos filhos. Só que ele não pode ser o pai dela, porque ela teve falta com a paternidade. Ele tem que ser Jesus, representando Jesus na vida dela, ajudando ela a sair desse lugar e vir para um lugar de sabedoria. O que ele vai falar para ela? Amor, olha aqui, eu tenho observado que tu tem tirado o Fernando das minhas mãos. Deixa o Fernando comigo. Deixa eu direcionar o Fernando. Por quê? Porque ele é Cristo, ele tem intimidade com Cristo. Ele tem relacionamento com Cristo, ele sabe o seu papel de pai. E ele tem que trazer de volta esse lugar. Vocês estão entendendo, homens? O seu papel dentro de casa. Então não é simplesmente trabalhar e trazer o alimento porque eu dei tudo. Em sala de aconselhamento eu cansei de ver um pai, empresário, sentar na minha frente e dizer: eu dei tudo para o meu filho, meu único filho, não deixei faltar nada. Quando eu terminei de ouvir a história desse pai, eu disse: se desse tudo, só não desse a tua presença. Porque o filho ele não precisa de uma quantidade de brinquedo, mas ele precisa de um tempo de qualidade com você. Por que você hoje não consegue ter um tempo de qualidade com Deus? Porque você não teve com seu pai e não consegue dar para os seus filhos. Mas se você conseguir romper isso e levar isso pelo posicionamento verdadeiro diante de Cristo, você não vai se dobrar diante de outro demônio, diante de outros deuses. Mas você vai levar a sua vida, a sua família para Cristo de verdade.
Amém? Às vezes a gente precisa dessa palavra até para ajudar dentro de casa. É difícil. Mulheres, não fiquem no seu papel de cobrança, mas entre no lugar em Cristo verdadeiramente e ajude esse homem a se posicionar, tomando esse posicionamento de esposo, de pai dentro de casa. Amém? Obrigada, gente. A necessidade de uma paternidade sarada em Cristo para conduzir verdadeiramente sua família para Deus. Por quê? Porque na sala de aconselhamento a gente ouve assim, ó, eu criei na igreja, eu criei meus filhos na igreja, agora eles se desviaram tudo. Gente, foi uma fala minha com meu filho mais velho. Eu criei na igreja, só que eu não criei em Cristo, sem entendimento de alguém que me ensinasse quem era o pai, por um relacionamento, porque como eu via meu pai muito longe, e todas as vezes que eu fechava os olhos e orar e me relacionar com Deus como pai, eu via ele muito distante, porque eu não tive meu pai perto. E por não ter ele perto, todas as vezes que íamos ter uma refeição no final de semana, a minha mãe dizia, olha, o teu pai não gosta que fora a mesa. Olha, o teu pai não gosta que faça isso. Então foi nos roubando do nosso pai. Talvez você diga assim, mas pastora, tu não sabe como é o pai dos meus filhos. Um homem bruto, violento, um homem sem caráter, um homem sem noção. Mesmo assim, não roube do pai. Sabe por quê? Porque o pai é o herói. Eu atendi esses dias uma criança de 10 anos. E conversando sobre o pai, ele disse, não, meu pai é o herói. O meu pai, ele quando chega em casa, meu pai brinca comigo, corre comigo. Mas quando eu fui ouvir a mãe, o pai era o traste. Só que para o filho, ele era o cara. Ele era o herói. Então nós não podemos destruir essa figura paterna na vida dos filhos. Igual eu ouvi com uma pessoa uma vez, olha, eu me separei da minha esposa, deixei 2 filhos para trás, eu me separei dela, não dos filhos. Mas não sabe ele quantas dores ele criou no coração dos filhos por abandonar os filhos. Aleluia. Deus é considerado o modelo perfeito de paternidade. Ele é visto como alguém que protege, supre as necessidades, corrige seu filho por amor. 1 João 3,1, veja que grande amor o Pai nos concedeu a ponto de sermos chamados filhos de Deus. A Bíblia ainda fala no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 12: honra teu pai e tua mãe, para que prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Eu sempre falo que pai e mãe, ele é a raiz, ele é o fundamento familiar. Eu acredito que eu ministrando aqui, a sua cabeça está na sua família, com os seus pais, com os seus irmãos. Só que quando Deus disse honra teu pai e tua mãe, Ele está dizendo, olha, você vai honrar seu pai e sua mãe se eles for bom. Se o teu pai for o cara, não, Ele está dizendo, indiferente de que teu pai seja, é para você honrar. Ele pode ser o maior bandidão, traficante, seja quem for, mas você tem que honrar o seu pai. E
e honrar a sua mãe. O provérbio fala: ouça, meu filho, a instrução do teu pai, e não abandone a sua mãe. Talvez você queria uma mensagem nesta noite de fé. Talvez você queria nesta noite que fosse uma oração de milagre, de maravilha. Isso eu não estou dizendo que não vai ser, mas milagre na sua alma, no seu coração. O que é alma, pastora? A alma é a mente e o coração, onde guarda sentimento, desejo, vontade, razão, mágoas, ressentimento. Isso é alma. E a Bíblia fala que eu tenho que levar a minha alma à morte o dia todo. Isso que ela quer falar, que eu preciso renunciar, porque o que precisa converter em mim é minha alma, porque o meu espírito, ele tem fome de Deus, porque nós somos espírito, temos uma alma e habitamos no corpo. A minha alma é a minha área sentimental, onde que precisamos tratar. O meu espírito tem sede de Deus. Sabe aquele dia que tu estás com sede de Deus, vontade de estar com Ele, orar, falar com Ele? É isso que o meu espírito faz. O meu corpo é o pó. Agora, se a minha alma alimentar, for alimentada com as coisas desse mundo, o meu corpo vai dar resposta. Tudo que é ligado na minha alma é dada resposta no meu corpo. Áreas sentimentais, dores que sofreu de abandono, rejeição, de abusos, de dores na vida. O meu corpo vai trazer, uma hora vai trazer resposta, como doença do estômago, fígado, rim, garganta. E todas as outras doenças, como câncer. Eu estou falando isso porque nós precisamos nos entender e saber quem somos, e entender que precisamos de um relacionamento com Deus Pai. Porque precisamos manter um relacionamento firme de princípios com Deus. E romper a nossa oração, e romper a nossa vida no dia a dia, no nosso relacionamento dentro de casa. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Como foi o teu relacionamento com o teu pai? Talvez você está na busca de uma autoridade para ser teu pai. Talvez, mulher, você se relaciona com seu marido achando que ele tem que dar a resposta que o teu pai não te deu. Talvez, homem, quando falamos do pai, quando você pensa no seu pai, cria um embrulho no seu estômago. Talvez, mulher, você quando pensa no seu pai, pensa nos abusos moral, físico, sexual. Se o Senhor nos permitiu falar da paternidade nesta noite, não existe pai melhor do que Ele. Passará no teu coração, a tua alma nesta noite.
financeiramente não rompe, muitas vezes é por causa do relacionamento que ainda não perdoa o pai intimamente. E talvez você precise desse ato profético para sair desse lugar e decidir: eu perdoo meu pai, como fez o filho pródigo. Olha, eu pequei contra o meu pai. Eu quero pedir que acenda a luz. Eu quero que todas as pessoas que foram roubadas do pai, que não tiveram relacionamento, que foram abandonadas pelo pai, levante a mão só. Eu quero chamar os pastores aqui na frente. Os pastores vêm aqui na frente. As pastoras também. A gente não está aqui para te expor. Essa não é o nosso objetivo. Às vezes eu converso com a pastora Kelly, eu digo assim: o desejo é tanto que eu trabalho com aconselhamento, cura, libertação, sou terapeuta. E eu ouço pessoas todos os dias. E às vezes eu quero tanto que as pessoas rompam, que voem. Que isso chega a doer dentro de mim. Mesmo sabendo que eu sei que há um tempo para todas as coisas. Mas todo aquele que for abandonado pelo pai, que não tiver o pai presente, que for rejeitado, eu queria que levantasse a mão. Opa, sumiram as mãos. Deixa eu explicar para você. Eu quero fazer um ato profético, pedir que uma mãe vai buscar você e traga para o pai nessa noite. Um ato profético para romper isso, teu relacionamento com Deus. Você que não teve o pai ausente. Você que teu pai foi violento. Teu pai foi um abusador. Vou pedir para a mídia desligar ali a gravação. Deixa eu explicar para você, todo você